Salve, salve, galerinha do bem! Estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de língua portuguesa, desta vez tratando sobre um tema muito importante, artigo de opinião. Vem comigo, preste atenção naquilo que nós vamos aprender hoje, que será útil para toda a sua vida. Hoje nós vamos então desenvolver o nosso conteúdo em torno desse tema tão importante, artigo de opinião. O que você precisa saber sobre esse gênero? Bom, eu quero começar dizendo que o artigo de opinião faz parte da tipologia argumentativa, ou seja, é um tipo textual que visa intervir diretamente nas opiniões, nas atitudes e nos comportamentos das pessoas. Nos textos argumentativos, portanto, o efeito buscado é sempre persuadir, é sempre convencer o seu interlocutor. Obviamente, esse texto possui diversas características, dentre elas, por ele se defende um ponto de vista sobre determinado assunto. O ponto de vista é fundamentado sempre com argumentos sólidos e robustos. Isso que faz com que o seu interlocutor seja convencido da sua tese. A estrutura básica dessa tipologia, quando se apresenta nos mais diversos gêneros, é sempre marcada por uma introdução com a ideia principal, um desenvolvimento e a conclusão que vai confirmar a ideia principal desenvolvida anteriormente. A linguagem sempre vai ser restrita à variedade padrão da língua portuguesa. O autor pode, por vezes, se colocar de modo pessoal, em primeira pessoa, ou mesmo ser impessoal, defendendo, então, o seu ponto de vista em terceira pessoa. Há também a presença de palavras ou expressões que introduzem a opinião pessoal ou mesmo a opinião do indivíduo apresentada de forma impessoal. É importante dizer que há vários gêneros textuais dessa tipologia argumentativa. Nós temos o artigo de opinião, o debate, o editorial, a carta argumentativa, a carta aberta, a resenha e até mesmo aquele mais conhecido de vocês, que é o gênero exigido no Enem, o texto dissertativo argumentativo. Na aula de hoje, nós vamos falar estritamente sobre o artigo de opinião. Será útil para vocês também conhecê-lo, inclusive do ponto de vista de ajudar na produção também do texto dissertativo argumentativo. Com vistas a exemplificar a nossa aula, eu estou disponibilizando para vocês o link logo abaixo de dois textos que compõem, então, o artigo de opinião. Dois artigos de opinião, inclusive de opinião divergente, para que possa, então, possibilitar que você perceba a linha argumentativa, a tese e a argumentação dos autores. São dois artigos, então, que argumentam acerca de um tema muito polêmico, a questão do aborto. E eles são de sites de linhas editoriais diferentes. Um dos artigos, escrito por Áurea Carolina, do site Mídia Ninja, vinculado mais à esquerda do espectro político brasileiro. A autora intitula o seu artigo como 5 razões para abortar. E um outro artigo, publicado na Gazeta do Povo, que faz parte do espectro mais à direita da política brasileira, o autor Marco Leonardelli Lovato escreve um artigo intitulado A Pergunta Temida pelos Abortistas. Eu não lerei o artigo aqui, mas espero que você leia para acompanhar exatamente a presença dos traços que eu passarei a apresentar aqui nesta nossa aula. Vamos começar então pensando o que é o gênero artigo de opinião. Para começar, nós precisamos entender que é um gênero jornalístico. Vejam que eu acabei de lhes falar de dois veículos de comunicação jornalísticos que aparecem na internet. Portanto, sendo um gênero jornalístico, o artigo de opinião sempre vai ser escrito com uma linguagem formal, vinculada sempre à variante padrão da língua portuguesa e sempre será, então, assinado, marcando assim a opinião do autor, trazendo sua interpretação, sua análise, sua opinião sobre um fato, sobre um assunto, sobre qualquer tema de relevância do ponto de vista do convívio público, do espaço, do locus em que ele vive. O artigo de opinião nasceu e subsiste ainda hoje na imprensa escrita. Ele tem como funções informar o leitor
a partir de uma notícia, analisando, discutindo, apresentando a realidade de acordo com o ponto de vista do autor. O autor sempre se posiciona em relação a essa questão, sempre polêmica, sempre daquelas que podem ser analisadas a partir de diversos olhares distintos, e o autor marca a sua opinião de modo distinta, inclusive retrucando, discordando de outros pontos de vista. Essas opiniões, obviamente, afetam a vida de todos e, portanto, é de interesse público, é de relevância social. Há, nesses artigos, um debate trazendo para o particular um assunto que faz parte da vida pública de uma comunidade. E, portanto, por via do artigo de opinião, o articulista, aquele que escreve o artigo de opinião, exerce o seu papel de cidadão, emitindo o seu parecer, emitindo o seu ponto de vista, com vistas, então, a convencer o seu interlocutor. Qual é o suporte desse gênero? Bom, por ser um texto do tipo argumentativo e que nasce no jornal, ele obviamente vai circular nos suportes do jornal. Jornais, revistas, sites, bloggers, entre outros suportes de linguagem escrita, em que o articulista haverá então de publicar o seu trabalho. Alguns jornalistas, alguns articulistas têm o hábito, por exemplo, de gravar o seu artigo de opinião e publicar em forma de podcast em algumas plataformas de streaming. Então, é um texto cujo suporte basicamente predomina nas telas e nos textos jornalísticos impressos, nos periódicos como jornais e revistas. Quanto ao conteúdo, o que é que o articulista deve fazer? Claramente, ele precisa posicionar-se explicitamente. Ele precisa claramente emitir o seu ponto de vista. Ele precisa claramente dar a sua opinião. Ele precisa também formular claramente a questão problema. Qual é essa questão que ele trata? Em que campo de discussão ela está incluída? Quais os pontos de vista que existem? Ele precisa, claro, como já disse, tomar conhecimento do que já foi dito sobre o assunto. E quem já disse o que disse sobre o assunto? Ele precisa inserir a questão no contexto do debate atual. Ele precisa incorporar a posição de outras pessoas, seja para concordar com elas e até mesmo para fundamentar o seu ponto de vista ou, quem sabe, discordar delas, justificando a sua própria opinião com outros fatos, com outros exemplos, com outras evidências, a partir de princípios, com comparações, citando autoridades e especialistas acerca daquela questão. Ele precisa também argumentar. E argumentar significa persuadir, convencer o outro. E ele deseja, então, a partir dos mais diversos argumentos, fazer com que o seu interlocutor seja convencido de que sua opinião é a melhor. Então é preciso ter o cuidado de não entrar em contradição na caminhada dessa argumentação. Você não pode dizer uma coisa no começo, defendendo um ponto de vista, e no meio do caminho se contradizer. Lembre-se que, na medida que você escreve um artigo de opinião, você já está marcando o seu ponto de vista, que se distingue de outro. Se você se contradiz, você perde o peso de sua autoridade para tratar daquele assunto. E, além disso, o articulista precisa ser criativo para produzir um título adequado ao conteúdo que ele articulou, que ele defendeu, que ele escreveu. São essas estratégias que o articulista usa para convencer o seu interlocutor. O argumento tem um poder assim incrível. Quando usados de acordo com o tema escolhido, eles acabam então servindo para convencer. E é importante pensar qual será o público que você a quem você vai escrever. Porque um artigo para um jornal de economia, por exemplo, deve apoiar-se em conceitos e valores da área da economia. Deve se fundamentar em dados estatísticos da economia. Deve se fundamentar em argumentos históricos da economia. Para defender uma lei que esteja sendo criada, um articulista deve, por exemplo, citar situações em que a aplicação daquela lei trouxe melhorias ou, quem sabe, trouxe prejuízos. Um debate sobre novos costumes, por exemplo, tem de sempre evocar valores, lembrar dados históricos, fazer análises comparativas e assim por diante.
Quanto mais o articulista dominar o tema sobre o qual está escrevendo, quanto mais ele conhecer o perfil e as expectativas do auditório a quem ele se dirige, maiores serão as chances dele, então, elaborar uma estratégia argumentativa que arraste o seu interlocutor a aderir à sua opinião. Mas vamos pensar quais são os tipos de argumentos que podemos usar em nossos textos argumentativos e especificamente no que tange ao artigo de opinião. Em primeiro lugar, existe o argumento por evidência. O que é o argumento por evidência? É aquele em que o autor tenta convencer o seu leitor por meio de uma evidência, de dados apresentados. Ele pretende, então, levar o auditório a admitir a tese ou a conclusão, justificando-a por meio de evidências. Essas evidências, elas estão, de alguma forma, demonstradas que se aplicam aos dados apresentados. Vejam, se não, esse exemplo que eu ponho para vocês aqui na tela. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio, PNAD, de 2008, o telefone, a televisão e o computador estão entre os bens de consumo mais adquiridos pelas famílias brasileiras. Então veja comigo aqui que você tem, nesse caso especificamente, um dado e veja o que é feito com esse dado. Esses dados mostram que boa parte desses bens de consumo está ligado ao desejo de se comunicar. Aqui você tem a conclusão que o autor toma com base nos dados. A presença desses três meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo. Então, ele justifica a sua tese, justifica exatamente sua conclusão com base nesses dados apresentados, com base nessa evidência que ele apresenta. Então, a presença desses meios de comunicação, nesse caso especificamente, acaba sendo justificada aqui, ou acaba sendo usada para justificar o seu ponto de vista. Quando ele diz a presença desses três meios de comunicação entre os bens mais adquiridos pelos brasileiros é uma evidência desse desejo, esse desejo de se comunicar. Mas há um segundo tipo de argumento, que é o argumento por comparação. No argumento por comparação, o autor pretende levar o auditório a aderir à tese ou conclusão com base em fatores de semelhança ou de fatores análogos, evidenciados pelos dados que ele toma. Vejamos esse exemplo aqui de comparação que é tomado nesse trecho de um artigo de opinião. A quebra de sigilo nas provas do Enem 2009, denunciada pela imprensa, nos faz indagar quem seriam os responsáveis. Então aqui você tem um dado apresentado e com base nesse dado, veja o que o articulista vai desenvolver. O sigilo de uma prova do Enem deve pertencer ao âmbito das autoridades educacionais e não da imprensa. Aqui, veja que ele está tomando uma conclusão, está defendendo a sua tese aqui, que é feita com base exatamente numa semelhança que ele vai construir. Veja agora, assim como a imprensa é responsável por seus próprios sigilos, as autoridades educacionais devem ser responsáveis pelo sigilo do Enem. Então veja que ele compara o sigilo que as autoridades da imprensa, ou melhor, que os jornalistas têm, compara esse sigilo com o sigilo que deve ter, então, os responsáveis pela aplicação do Enem. Então, é um argumento por comparação. O autor leva o seu auditório a aderir à sua tese com base numa situação análoga, evidenciada por dados, que nesse caso aqui são exatamente os dados que os jornalistas têm, que são guardados em sigilo, e assim deve acontecer também com os responsáveis pela aplicação do Enem. Mas veja ainda um terceiro argumento, o argumento por exemplificação. Nesse argumento, a tese ou a conclusão se baseia em exemplos que são representados. E esses exemplos, por si só,
já são tomados como suficientes para justificar a tese. Veja se não. Nesse exemplo de um outro artigo, nós temos o seguinte. Vejam os exemplos de muitas experiências positivas. Jundiaí, São Paulo, Campinas, São Paulo, São Caetano do Sul, São Paulo, Campina Grande, Paraíba, etc. Sistematicamente ignoradas pela grande imprensa, tantos exemplos levam a acreditar que existe uma tendência predominante na grande imprensa do Brasil de só noticiar fatos negativos. Então, nós temos aqui, nesse caso em específico, uma série de exemplos apresentados de cidades do Brasil que é tomado como exemplo para justificar a tese de que, de fato e de verdade, a imprensa só noticia fatos negativos quando se pensa, então, na grande mídia. Então, esses exemplos aqui são tomados para uma defesa de um ponto de vista. Então, é importante nós sabermos tomar exemplos como referência para defendermos a nossa opinião. Mas veja comigo ainda um quarto tipo de argumento. É o chamado argumento de princípio. Nesse argumento de princípio, a justificativa é um princípio, ou seja, é uma crença pessoal baseada exatamente numa constatação. Essa constatação pode ser lógica, pode ser científica, pode ser ética, pode ser estética, religiosa, política, e é tomada como verdadeira, e é tomada como de validade nacional, universal, como uma verdade que se aplique a todas as pessoas. Os dados apresentados nesse caso, eles vão dizer respeito a um fato isolado, mas aparentemente esses dados estão relacionados ao princípio em que se acredita. Ambos ajudam o leitor a chegar a uma tese, a uma conclusão por meio da dedução. Vejam esse exemplo que eu ponho aqui para vocês de um outro artigo de opinião. A derrubada dos índices de mortalidade infantil exige tempo, trabalho coordenado e planejado. Isso aqui é o princípio que ele toma, né? Então, esse princípio é tomado como sendo verdade. Então, veja como que os dados vão ser apresentados. Ora, o índice da mortalidade infantil de São Caetano do Sul, em São Paulo, foi o que mais caiu no país. Toma-se um dado, certo? E veja então a conclusão que é feita com base no princípio aplicado ao dado. Portanto, São Caetano do Sul foi o município do Brasil que mais investiu tempo, trabalho, coordenado e planejamento na área. Toma-se um princípio, esse princípio é aplicado exatamente a um dado específico, no caso aqui, a experiência do índice de mortalidade infantil em São Caetano do Sul, em São Paulo, e com base nisso se extrai uma conclusão. Com base nisso se defende, então, uma tese. Aquele argumento inicial foi tomado como referente em defesa de um ponto de vista, como um princípio que foi útil para a defesa de um ponto de vista. Mas veja ainda um quinto argumento, o argumento por causa e consequências. No argumento por causa e consequência, a tese, ou mesmo a conclusão, é aceita justamente por ser uma causa ou uma consequência dos dados. Vejam esse outro exemplo que eu ponho para vocês. Não existem políticas públicas que garantam a entrada dos jovens no mercado de trabalho. Assim, boa parte dos recém-formados numa universidade está desempregada ou subempregada. Então, veja, você tem aqui uma conclusão construída com base no dado apresentado anteriormente. Que dado foi esse? Que não existe políticas públicas que garantam a entrada de jovens no mercado de trabalho. Isso é tomado como um dado e com base nesse dado você tem, então, uma consequência, uma conclusão que ocorre em função dessa ausência de políticas, o que faz com que jovens fiquem, então, desempregados mesmo quando formados, quando recém-formados. O desemprego continua e o subemprego são uma consequência necessária das dificuldades que os jovens encontram de ingressar no mercado de trabalho. Então veja que aqui é uma relação de causa e efeito, né? Então, qual seria a causa do subemprego, do desemprego desses jovens recém-formados? A ausência
de políticas públicas que garantam a entrada de jovens no mercado de trabalho. Sempre que você se depara com uma situação polêmica, com alguma questão, problema, você deve pensar situação de causa e efeito. Qual seria a causa daquele problema? Ou aquela situação é efeito de uma outra causa? Isso é importante porque já nos permite construirmos argumentos e buscarmos fundamento para eles. Há ainda um sexto e último tipo de argumento que eu quero destacar para vocês aqui. É o chamado argumento de autoridade. É quando o articulista lança a voz de um especialista, de uma autoridade respeitada, uma instituição que é considerada como autoridade no assunto. O auditor é levado, então, a aceitar a validade da tese ou da conclusão simplesmente porque ela está de acordo com a concepção daquela autoridade da área. E com base nisso, então, se defende um ponto de vista a partir de determinados dados. Se não, vejamos exatamente esse outro exemplo que eu ponho aqui para vocês. No livro didático X, as personagens que praticam boas ações são sempre ilustradas como loiras de olhos azuis, enquanto as más são sempre morenas ou magras. Então veja aqui, isso é um dado que é tomado do livro, né? Ele percebeu que no livro isso acontece. Vamos ver então qual é a autoridade que ele vai fazer uso aqui para defender um ponto de vista. Podemos dizer que o livro X é racista, pois, segundo a antropóloga Kambengele Munanga, do Museu de Antropologia da USP, ilustrações que associam traços positivos apenas a determinados tipos raciais são racistas. Então você tem aqui diante de você um dado, o dado que ele coletou do livro, uma citação de uma especialista em antropologia, e com base nesse dado aqui ele estabelece a tese, a sua conclusão. Qual é a sua conclusão? Que o livro é racista. A linguagem do tipo textual argumentativo, do qual faz parte o artigo de opinião, é sempre a linguagem dos jornais, das revistas, dos sites, dos artigos de opinião, sujeitas, então, à norma culta da língua portuguesa. E, nesse sentido, o grau de formalidade deve se adequar ao público-alvo desse periódico. Você tem que pensar quem é o leitor desse periódico que eu vou escrever. Você deve pensar exatamente em escrever o seu texto adequando a linguagem a esse público. Normalmente, como disse, a linguagem é exatamente aquela restrita a um alto grau de formalidade, tendo em vista que esses leitores normalmente são indivíduos que têm um alto sabor, um alto saber acadêmico e que estão curiosos para perceber o seu ponto de vista. Esse texto admite, como já disse antes, a possibilidade de você expressar a subjetividade escrevendo em primeira pessoa, embora controle isso pelo forte teor argumentativo do gênero, de modo a não parecer que essa é simplesmente a sua opinião pessoal. Ou seja, a primeira pessoa do singular, nesse caso, ou mesmo a primeira pessoa do plural, presente através dos pronomes e dos verbos, não vai significar nunca que esses argumentos são somente seus, são pessoais. A ideia é universalizar o seu ponto de vista. E, portanto, quanto mais formal, melhor. É exatamente esse o teor do texto. Ou, quando você usa a primeira pessoa, torna o texto um pouco menos formal, sem ainda perder o alto grau de formalidade, tendo em vista que você se submete a argumentos de peso e de autoridade, como já mostramos há pouco. A estrutura do artigo de opinião basicamente possui três partes básicas. O título, que nesse caso é obrigatório, diferentemente do texto dissertativo argumentativo. Ele vai antecipar para o leitor a questão analisada. Esse título pode ter um subtítulo que já marca, embora não seja obrigatório, mas ele já marca a perspectiva analítica, o ponto de vista do autor. Ele vai ter também uma introdução que contextualiza, introduz, provoca, prepara o leitor para as discussões que vão ser levantadas. Ele vai ter ainda um desenvolvimento, onde o autor, de fato, dilui sua argumentação, respondendo à polêmica a partir de diversos caminhos traçados estrategicamente, e esse desenvolvimento tem que ter um núcleo de argumentação. Fatos, ou seja, dados que funcionam então como um ponto de partida para
conduzir a argumentação na defesa de uma tese, justificando, então, de maneira sólida o ponto de vista, a tese do autor. Esse desenvolvimento precisa também ter elementos que ficam implícitos. Quais são eles? Informações pertinentes, que são diversas, entre os diversos tipos de argumentação, que permite exatamente o seu leitor implicitamente perceber o seu ponto de vista e paulatinamente ser convencido. Por fim, o artigo de opinião também tem uma conclusão que fecha a discussão, reafirmando contundentemente a posição do autor através de uma argumentação lógica, de ideias apresentadas com peso. E é assim que o articulista completa o caminho que vem já sendo preparado desde a introdução. Não posso esquecer de lhes enfatizar a necessidade do uso de elementos linguísticos. É muito importante utilizar conectivos, expressões que a gente conhece também como operadores argumentativos. Eles permitem você amarrar as partes do texto, amarrar os períodos dentro dos parágrafos, amarrar os parágrafos entre si, estabelecendo uma relação lógica entre eles. Então, conjunções explicativas como pois, porque, uma vez que, entre outras, conjunções adversativas que criam ideia de oposição entre as ideias, conjunções conclusivas como portanto, logo, então, assim, deste modo, fortalecem a tese, criam conexão e amarram o texto como um todo. Por fim, gente boa, nós não podemos esquecer essas 3 dicas importantes que aparecem aqui. Não ignore posições contrárias, porque se você ignorar, mostrará que não está por dentro do debate. Você vai perder a oportunidade de refutar posições já por antecipação e provar que elas são inadequadas. Segundo, traga vozes de diferentes pessoas ou instituições, dialogue com elas para refutar ou mesmo para reforçar a sua própria posição. E, por fim, leve em consideração o tom do texto, que não deve ser muito impositivo. A estratégia não é forçar o outro a pensar como você. A estratégia é negociar, diluindo seus argumentos, usando como estratégia exatamente o convencimento do seu interlocutor pela certeza da coerência de argumentos sólidos que faz com que ele fique convencido do seu ponto de vista. Eu desejo que você seja um excelente articulista. E após ler esses 2 exemplos que nós disponibilizamos, tentando encontrar essas características apresentadas na aula, possa também fazer a tarefa de casa, que sem dúvida alguma vai te proporcionar a oportunidade de aprender fazendo. Um bom estudo a todos e não deixe de se inscrever no canal, de sinalizar o interesse de ser sempre notificado apertando o sininho aí no nosso canal. Beijos e saudações acadêmicas para todos vocês.